Entenda por que muitas mulheres estão retirando suas próteses de silicone. Acompanhe a gente nesse vídeo que é onde a gente vai falar. Tem tido um aumento nessa procura de cirurgia, tanto para de mama, quanto de glúteo, quanto de panturrilha. Então entenda por que isso tem aumentado. A procura pela retirada das próteses de silicone cada dia mais tem aumentado porque as pacientes têm percebido alguns problemas de saúde que podem estar relacionados ao uso das próteses e procuram seu cirurgião para poder fazer a retirada. Além disso, algumas pacientes apresentam ruptura, contratura. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa para você entender o que tem feito as pacientes procurarem a retirada das próteses. E muitas pacientes também procuram porque estão em outra fase da vida, não desejam mais as próteses e aquela prótese já não faz mais sentido para as pacientes. Uma das causas da retirada das próteses de silicone chama-se síndrome ásia. É uma síndrome inflamatória induzida por adjuvante. O que seria isso? Prótese de silicone é um corpo estranho. O corpo estranho pode dar um start no sistema autoimune. E esse sistema autoimune vir a desenvolver alguma doença autoimune em conjunto com algum outro sintoma. Por exemplo, uma doença autoimune, retocolite ulcerativa, artrite reumatoide, psoríase. Então são alguns tipos de doença que a paciente acaba desenvolvendo devido a um start daquele corpo estranho e associado a outros sintomas como enxaqueca, dores de cabeça, dores articulares, queda de cabelo, fadiga, cansaço, alergias pela pele. Então são alguns sintomas associados a uma doença autoimune e aí é classificado como síndrome ásia. Então isso tem se percebido, tem se diagnosticado e tem feito algumas mulheres procurarem a cirurgia de explante. Outra coisa que tem feito as pacientes procurarem a cirurgia de retirada das próteses, doença do silicone. Não é uma doença classificada com CID como doença, porém tem se observado que a prótese ela tem o gel blend, um extravasamento, aquele invólucro, não sendo 100% permeável. Já tem estudos que mostram isso, que até 98% pode ter um extravasamento, pequenos extravasamentos que acabam gerando um processo inflamatório, uma resposta inflamatória do organismo, causando um conjunto de sintomas como a queda de cabelo, cansaço, artralgia, dores articulares, dores no corpo, alergias pelo corpo, rinite alérgica, o paciente vive com rinite. Então tem alguns sintomas que podem estar relacionados e que está sendo falado como doença do silicone. Então isso é mais um motivo que tem feito as pacientes procurarem a retirada das próteses. Contratura capsular. Toda prótese pode vir a desenvolver uma contratura capsular. O corpo cria-se uma cápsula ao redor da prótese para se proteger. E essa cápsula pode endurecer, isso chama-se contratura capsular. Aí tem o grau 1, 2, 3 e 4. Quando ela está no grau 3 e 4, começa a causar dor, deformidade, incomodar a paciente. Muitas pacientes acabam nos procurando para poder fazer a retirada das próteses. Então a contratura capsular é um outro motivo que tem feito as pacientes procurarem a retirada das próteses. Outro motivo, ruptura. A prótese, ela também pode romper. Por isso é importantíssimo a avaliação anual. Quem tem prótese de silicone, todos os anos é importante avaliar essa mama. Se perceber alguma coisa diferente, procurar o seu médico para poder avaliar e exames de imagem anuais para poder avaliar se essa prótese está íntegra, se não tem nenhum problema com a prótese. Por quê? Porque se essa prótese se rompe, aquele gel de silicone pode ser depositado em qualquer parte do organismo. O corpo pode captar aquele silicone e levar para qualquer parte do organismo, causando tumores que se chamam siliconoma, que é onde o silicone é depositado em outras áreas do corpo. Então, um outro motivo de retirada da prótese seria a ruptura. Então, nós já falamos síndrome ásia, doença do silicone, contratura capsular, ruptura. Uma outra coisa que é muito comum no nosso consultório, pacientes que chegam dizendo que não querem ficar passando por cirurgias ao longo da vida. Ela não quer ficar trocando prótese. Então ela nos procura para fazer a retirada das próteses
e ter as mamas mais naturais. São pacientes que relatam estar em outra fase da vida ou não gostaram da cirurgia, não ficaram contentes com a cirurgia da prótese. Uma coisa muito interessante, já tem estudo que mostra isso. O índice de satisfação com explante, retirada das próteses, ele é maior do que o índice de satisfação com implante. Ou seja, as pacientes, num estudo, elas ficam mais felizes ao retirar as próteses do que quando colocaram as próteses. Então, são pacientes que estão em outra fase da vida, não desejam mais as próteses, ou não gostaram do resultado estético, ou ao longo do tempo passaram por amamentação, ou ganhou peso, perdeu peso, essa mama já cedeu, essa mama já não está mais como ela gostava. Então, muitas pacientes, ao invés de trocar as próteses, elas optam para retirar as próteses, para realizar o explante. E aí, com a cirurgia de explante, a gente vai reconstruir essa mama. Tem pacientes que a gente apenas retira as próteses e faz pontos internos, reposicionando aquela glândula mamária. Tem pacientes que a gente precisa fazer a mastopexia, a retirada do excesso de pele, levantar essa mama, reposicionar o tecido. E tem paciente que a gente associa, além do explante ou da mastopexia, do reposicionamento, a gente associa a lipoenxertia, quando a gente coloca um pouquinho de gordura para poder volumizar, melhorar o contorno, deixar essa mama um pouco mais volumosa do que ela tinha antes. E ao retirar a prótese, a gente vai retirar o volume daquela mama. Então, quando o paciente tem já glândula mamária, tem volume, a gente vai conseguir deixar ela com o volume que ela tinha anteriormente. Tem casos que o paciente passa por mastopexia com prótese, onde já foi retirado o tecido mamário. Então, essa mama é menor do que quando ela colocou a prótese. Aí a gente pode estar fazendo a lipoenxertia para melhorar o volume dessa mama e tentar devolver um pouco mais de volume para essa paciente. Então, isso tem feito cada dia mais pacientes procurarem a cirurgia de retirada das próteses, cirurgia de explante. A cirurgia de explante é isso que eu falei aqui atrás, que pode ser somente o explante com mastopexia, ou explante, mastopexia, lipoenxertia. Então isso depende muito de cada paciente, depende de cada mama, para a gente saber como vai reconstruir essa mama. Então as causas que têm feito as pacientes procurarem nosso serviço para retirada de prótese são sindromiásia, doença do silicone, contratura capsular, ruptura de prótese, outra fase da vida ou não desejar mais ficar passando por cirurgia. E tem pacientes também que já nos procurou devido a não querer ter problemas com essa prótese lá na frente. Ela começou a ter mais informações, está sendo mais informada, sabe que ela pode ter problemas tendo a prótese de silicone dentro do organismo, ela não quer passar por esse risco. Então ela procura a gente para poder fazer a retirada das próteses. Gostou do nosso vídeo? Curte, compartilhe, ative o sininho para os próximos vídeos você estar acompanhando a gente.